estamos de volta com essa juventude. Nosso tema de hoje é Juventude Vicentina. Você aí, tá gostando? Partilha com a gente em nossas redes sociais. Seu grupo pode ser o próximo a aparecer aqui no nosso programa. Acesse nossas redes sociais para ter mais informações. E agora a gente continua o nosso bate-papo. A gente queria perguntar para Amanda qual que é o carisma da Juventude Vicentina. Explica para o pessoal de casa. Bom, para quem às vezes a pessoa pensa assim, Juventude Vicentina separado das pessoas mais velhas, não. O nosso carisma é um só para todo mundo. Ele começou há 400 anos, esse ano a gente está comemorando 400 anos de carisma vicentino. Por que 400 anos se a sociedade tem pouco tempo? É porque tem toda uma família vicentina. A gente começa desde quando São Vicente instruiu a igreja, a paróquia da região, a ajudar uma família que estava doente. E ali a gente começa o nosso carisma. Nosso carisma está voltado para ajudar os pobres, né? A gente leva a cesta para abrir as portas e aí então a gente leva a boas novas. E principalmente, a gente tem 5 virtudes, mas principalmente a virtude da simplicidade, né? O nosso carisma está na simplicidade. São Vicente dizia que a simplicidade era seu 5º evangelho. Simplicidade para tudo na vida. Quais são as 5 virtudes? Fala para o nosso público. As 5 virtudes é o zelo, a mansidão, simplicidade, humildade e mortificação. Muito bacana. Você quer explicar um pouquinho, rapidinho, de cada uma delas? Bem sintetizado? Sim, mortificação, morrer para a gente e para o mundo em prol do próximo e em seguir a Jesus Cristo. Zelo pelo pobre, pelo próximo, pelas coisas da sociedade de São Vicente de Paulo e por toda a família vicentina. Humildade para chegar até o outro, humildade para aprender, humildade para servir. Simplicidade nos dias de hoje, no jeito de ser, no jeito de viver, ser apto a qualquer coisa. E a outra era mansidão, a gente ser manso como Jesus, a gente saber acolher. Quando a gente faz a visita ao pobre, às vezes o pobre está cansado. E se a gente não chegar manso, ele não vai abrir o coração para Jesus. São virtudes primárias para você ser um bom ser humano, né, em qualquer lugar da sociedade. Exatamente. Agora vamos conversar com ela, que está um pouquinho tímida ainda. Mas, Larissa, fale conosco um pouquinho de como é que você conheceu a Sociedade de São Vicente de Paulo e o que ela representa hoje na sua vida. Olha, eu conheci, assim, a minha amiga me chamou para entrar para conferência Santa Rita de Cássia. Aí eu falei, vou entrar, porque tipo, eu estava muito afastada da igreja, muito afastada de Deus, assim. Aí eu resolvi entrar. Aí eu entrei e tal. Aí representou, tipo, muita coisa. Porque como eu estava fora, assim, da igreja, eu não ia muito. Aí, tipo, deu uma... Já faz quanto tempo? Fala com o microfone um pouquinho mais perto da boca. Já tem quanto tempo já que você está participando? Tem uns 4 meses. 4 meses? E já fez muitas amizades? Já. Tá gostando? Recomenda para quem está assistindo? Demais. Bacana. E você, Rodrigo, conta pra gente também como é que foi essa experiência de conhecer a SSVP. Então, eu já nasci vicentino, porque minha mãe me levava para as conferências, né, que são as unidades nossas vicentinas. E, a partir daí, eu fui crescendo, participando desse movimento. Até me ser proclamado, né, que a gente passa por um processo que é de proclamação, para ser confrade ou consórcia. Né, os homens são os confrades e as mulheres são as consórcias. E a gente passa por esse processo de formação e aí a gente é inserido realmente dentro da Sociedade São Vicente de Paulo e assume realmente os trabalhos. Principalmente assistir as nossas famílias carentes. E aí eu fui realmente aderindo a esse movimento. Estive um pouco afastado, porque com a faculdade a gente acaba se afastando um pouco, mas voltei agora com gás para dar essa força aí para a juventude vicentina do nosso Conselho Metropolitano. Mas amo a sociedade, amo os trabalhos e tento aliar a música a esse movimento, né, de juventude que é realmente promover essa animação para atrair os jovens, porque o objetivo da nossa comissão é recrutamento, o que a Amanda já falou. Porque a nossa sociedade tem pessoas que estão envelhecendo e não está tendo como repor essas pessoas. E a gente precisa, para o movimento,
continuar os trabalhos, precisa... Cada vez mais atrair outras pessoas, né? E aí a gente tem esse compromisso com a juventude de trazer, mostrar para a juventude da nossa arquidiocese que tem outras opções. E a nossa opção, que a gente puxa na nossa sardinha aqui, é a juventude vicentina. Bacana. E você, Analice? Bom, então, eu comecei muito novinha. Minha família, minhas irmãs, minha mãe e minha avó também são vicentinas, então é meio que uma coisa de família já. E eu comecei, como eu disse, na CCA, que é a Conferência de Crianças e Adolescentes. Tem até uma revistinha, desculpa te interromper, mas tem até uma revistinha voltada, né? Isso. Chegou a adquirir essas revistinhas quando você era pequena? Sim. A gente recebia história de São Vicente, de Usanã, para a gente poder aprender mais, né? Para depois, quando a gente for para a conferência mais adulta, de jovens, a gente já está, assim, ter um conhecimento bem amplo sobre a sociedade e como trabalhar com o pobre também, que é super importante. Você tinha quantos anos quando começou? 7, 8 anos. 7, 8 anos. Então, permaneceu na caminhada porque te atrai, de fato, você vivencia tudo aquilo que a sociedade promove e deseja para vocês, né? Sim. Nossa, demais. Acho que eu costumo comentar que eu acho que eu não largaria por nada a sociedade, porque é uma coisa que está comigo desde sempre, eu falo. Porque acho que minha mãe tem muito tempo também que ela é vicentina. Eu acho que eu já nasci com isso dela. O que você acha mais belo no trabalho do vicentino, do jovem vicentino? Eu acho que é a visita ao pobre, que é onde a gente vê Jesus na pessoa do pobre, né? E acho que é o principal trabalho da juventude, da sociedade, de modo geral, e é o que eu mais gosto de fazer. Um trabalho diferenciado. Vocês têm muito trabalho com família, né? Exatamente. Expliquem para a gente um pouquinho como é que é esse trabalho com as famílias, como é que surgiu, o que vocês fazem. Quem pode falar para a gente? Eu falo. Então, a gente tem o ideal de promover a família. Tem muita gente que acha que é só sexta, é porque a gente não gosta de ficar divulgando tudo aquilo que a gente faz. Mas a gente tem projetos de promoção. A ideia é entrar na família, se fazer amigo, se fazer presente e fazer com que a família enxergue o caminho, um caminho fora daquilo, entendeu? Às vezes ela está dentro de uma caixa fechada e escura. E é nosso papel abrir essa caixa. A gente faz a sindicância, leva para a conferência, e aí a gente faz a votação dentro da conferência, e aí a gente, acolhendo essa família, a gente vai permanecer ajudando a família com bens materiais, com curso, formação, dando informação, até ela conseguir caminhar com as próprias pernas. No caso de família doente, aí já não tem jeito. Aí a gente continua assistindo até curar ou hino. Quando a gente fala de família, para a gente entender um pouquinho, você está falando de família carente ou de população de rua mesmo? Ou os dois? A Sociedade de São Vicente de Paulo, na regra, ela está escrito que a gente tem que atender todos os tipos de pobreza, independentemente de qual seja. E a gente tem muitos tipos de pobreza, desde presídio, desde morador de rua, pessoas com doenças, seja mental, seja psicológica, seja doença física, e pessoas que estão passando necessidade no caso da crise. Eu citei um exemplo de uma família que esteja... simulei uma família que esteja precisando de uma ajuda material. Mas se fosse um caso de uma ajuda psicológica, a gente ia ter que ver, porque a gente tem parceria com o CRAS, a gente tem contato com assistente social. Apesar de ter muito tempo de Sociedade de São Vicente de Paulo, a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda profissional. O principal foco nosso é a caridade organizada. Então, a gente pega essa família, faz todo o levantamento, vê tudo aquilo que é possível ter do governo, tudo aquilo que a gente pode fazer. Às vezes tem um idoso, aí sai um pouco de família, por exemplo, um idoso que é abandonado. Aí a gente acolhe nos nossos lares de idosos. Vocês dão toda a parte de assistência, mas ela vai além da material. Como é que vocês fazem para a parte espiritual? Vocês estão ajudando ali financeiramente, estão dando cesta básica, estão dando todo o suporte que aquela família, que aquela pessoa necessita. Fala para a gente, Rodrigo, como é que funciona essa parte de evangelização. Então, além, como a Amanda já disse, dessa parte material que nós levamos até essas famílias, a gente também leva numa leitura, a gente compartilha com aquela família o evangelho ou uma leitura, e aí a gente vivencia aquele momento de espiritualidade com essa família, porque também nós somos cristãos. Então, a gente precisa também levar essa parte de evangelização.
Então, a gente, além da parte material, a gente tem também essa parte de levar a palavra até essas famílias. De pouquinho em pouquinho, cada vez que a gente leva a cesta, a gente vai plantando uma sementinha. A gente leva a cesta, põe a sementinha do terço. A gente leva a cesta, lê o evangelho. A gente leva a cesta, a gente fala da catequese. A gente leva a cesta, a gente leva ela para alguma missa, alguma festa regulamentar e vai indo. Justamente, a gente faz esse link, porque a gente conduz essa família, na verdade, né, a ser conduzida na igreja. Leva o pão e a palavra Isso, junto. justamente. Legal. Exatamente. Gente, a conversa ela tá boa demais, mas como sempre, eu tenho que chamar os comerciais. Para encerrar esse bloco, uma frase profunda de São Vicente de Paulo. Diga aí, Babi. Gente, a frase é muito linda, hein? Segura o coração. Amor é missão. Não se trata somente de amor a Deus, mas também do amor ao próximo, por amor a Deus. Reflita aí com essa frase durante o nosso intervalo. E agora vamos de música? Vamos.